Queridos alunos, este é o momento de distanciamento, mas não ficaremos separados. Continuaremos nossas aulas em nossa plataforma. Acessem-nas todas as semanas, vocês terão atividades e conteúdos teóricos. Até breve. Olá, queridos alunos, saudades de vocês, turma do 8º A. Espero que todos estejam bem e se cuidando. Aproveitem o tempo para ler, para estudar. Aproveitem bem o tempo mesmo, viu? Um abraço. Agora vamos à nossa aula. Bom, tipos de predicado e predicação verbal. Nós temos 3 tipos. O predicado verbal, que possui verbo transitivo ou intransitivo, primeiro vamos entender o que representam esses verbos. Os dois significam ações, são verbos significativos. O verbo transitivo, ele pode ser direto ou indireto. O direto, quando ele não pede a preposição, e o indireto pede preposição no seu complemento. Primeiro exemplo. A moça ensinava pintura. O verbo ensinava é um verbo transitivo direto. Por quê? Necessita de complemento. E qual é o seu complemento? Pintura. Você, ao fazer a pergunta ao verbo, a moça ensinava o quê? Então, o verbo trará a resposta, pintura. E essa pintura é o objeto direto, ou seja, o complemento verbal. Não possui preposição. Reparem bem o exemplo. Segundo exemplo. O e-mail e a cobrança já chegaram. Chegaram é um verbo que você pode colocar um ponto final nele, não há necessário de complemento algum. Se eu colocasse o e-mail e a cobrança já chegaram pela manhã, à tarde, eu estaria colocando adjuntos adverbiais de tempo, que não são complementos verbais. Ele é um verbo intransitivo. Na própria palavra intransitivo, existe o prefixo in, ou seja, não transita para os complementos. Então, é um tipo de oração que eu posso parar no verbo e terei sentido completo. Terceiro exemplo. O idoso necessita de cuidados. O verbo necessita exige preposição. Então, de cuidados é o complemento do verbo necessitar. Então, nós temos o necessita, verbo transitivo indireto, por causa da preposição que vem próxima a ele. De cuidados, objeto indireto. Então, toda vez que aparecer uma preposição, eu terei um verbo transitivo indireto e um objeto indireto. Segundo tipo de predicado, nominal. Possui verbo de ligação e predicativo do sujeito. A própria palavra já diz, ligação. Ele vai ligar 2 termos, o sujeito, a característica ou a qualidade que é dada ao sujeito. Predicativo é essa característica que eu acabei de colocar. Exemplo, eu estou atrasada. O verbo estou faz a ligação, faz uma ponte entre o sujeito eu e o predicativo atrasada. A palavra atrasada se refere ao sujeito eu. Portanto, é um predicativo do sujeito. Eu estou colocando as siglas dentro dos parênteses, porque na sala eu também já havia escrito na lousa e estou relembrando também com vocês, certo? Agora, o último tipo de predicado. O predicado verbo nominal. Verbo por quê? Porque ele vai pegar um elemento do predicado verbal, que é o próprio verbo, que será um verbo que indica ação, um verbo significativo. E nominal, porque ele vai pegar o predicativo, que é um elemento dentro do predicado nominal. Só que agora, ele poderá ser um predicativo do sujeito ou um predicativo do objeto.
Exemplo: o menino caminhava apressado. Reparem que caminhava não precisa de complemento algum, é um verbo intransitivo. Se eu apenas dissesse o menino caminhava, eu entenderia perfeitamente, poderia colocar um ponto final em caminhava. A palavra apressado está dando uma característica ao sujeito, o menino. Por ser uma característica, então é chamado de predicativo do sujeito. Segundo exemplo, o pai encontrou o filho adoentado. O verbo encontrou necessita de complemento. Eu pergunto, encontrou quem? A resposta, o filho. O filho não tem preposição, eu tenho um artigo e um substantivo. Então, o filho é um objeto direto e encontrou é um verbo transitivo direto. A palavra adoentado está se referindo ao termo o filho. Então, como se refere ao objeto da frase, é um predicativo do objeto.